Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queiram ficar de pé, por favor. Nós agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos e hoje contarmos com dois grandes homens que trabalham na área da saúde, que compartilham conosco dentro desse projeto chamado Conhecimento Partilhado, sobre nossos cuidados, tanto com o homem quanto com a mulher, com a saúde em geral. A gente agradece a presença dos dois e daqui a pouco vamos apresentá-los, mas nós pedimos a intercessão do nosso querido padroeiro José de Anchieta, padroeiro desse nosso anfiteatro, um grande homem da educação, um grande homem de Deus, que ele interceda a Jesus por nós nesse momento, que possamos abrir nossas mentes diante do que nós vamos aprender e sermos conscientes diante daquilo que se faz necessário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Também a gente agradece aos nossos internautas. Nós estamos transmitindo ao vivo pela nossa TV web. Aqueles que nos acompanham, ficam conosco, tá bom? Derrame sobre nós a graça de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sentem-se, por favor. Muito bem. Eles irão dividir o tempo e depois... Bom, eles que vão mandar, né? Tá certo? Só peço que vocês fiquem de pé. O doutor Claudinei, tá bom? Doutor Renato também. Virem para o pessoal ali um pouquinho, né? Ó, talvez já conhecemos, tal. Aí, muito bem. Muito obrigado. Acho que é o doutor Claudinei que vai falar por primeiro, tá bom? Doutor, aí, fique à vontade, tá bom? Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês e a oportunidade de estar passando um pouquinho do pouquinho que a gente conhece também, né? Para quem me conhece ou quem não me conhece, eu faço a parte de cirurgia geral, gastroenterológica e cirurgia oncológica, são a cirurgia dos tumores. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o câncer de mama. É importante a gente ressaltar que o câncer de mama, hoje, na parte sul do Brasil, caracteriza-se como a primeira patologia maligna e de maior mortalidade entre as mulheres. O tipo mais frequente de câncer é o câncer de pele, entre homens e mulheres. E o câncer do homem, o câncer de próstata no homem é o mais frequente depois de pele, e na mulher, a parte sul aqui, o câncer de mama é o mais frequente. No Nordeste ainda a gente está perdendo ainda para câncer de colo de útero. Mas a mama realmente é o grande flagelo aí das doenças que ainda está pegando muito as mulheres, né? Bom, então, a segunda causa mais comum na mulher de câncer tem uma mortalidade de 10%, às vezes pode chegar até a 15% a mortalidade. A maior mortalidade é acima dos 65 anos. Isso pelo fato de que o câncer ele se caracteriza com mais frequentemente, quanto mais velho a gente vai ficando, maior a incidência de câncer. Está diretamente relacionado com a idade. Isso está relacionado porque nós perdemos uma grande parte das nossas defesas, da nossa imunidade, a partir dos 50, 60 anos a gente começa a perder essa imunidade, que é a resistência.
Isso acontece não só para câncer, mas também para as doenças, outras doenças. Nós ficamos doentes quando o nosso organismo ele perde o equilíbrio. Então nós só ficamos doentes quando realmente perdemos o equilíbrio orgânico. Nós temos, se você pensar a quantidade de doenças que existe e a gente ainda consegue ser sadio, então você tem que imaginar o que faz isso, né? Realmente o organismo é quase perfeito, né? Então essas defesas são perdidas ao longo dos anos. Então a incidência do câncer no geral, ela acontece realmente com o passar da idade, vai aumentando o risco de você ter câncer. Mais frequente em brancas, em mulheres brancas do que mulheres negras, diminui a mortalidade devido ao diagnóstico precoce e melhora do tratamento. Então hoje, apesar de ter uma alta, essa mortalidade ainda ser alta, a gente tem um grande percentual de cura. A gente chega aí até 80% do índice de cura em câncer de mama. É bastante. Falar um pouquinho sobre predisposição genética. Bom, hoje a gente tem alguns exames, hoje está na moda aí, né? O pessoal já viu falar muito aí da Angelina Jolie, que ficou realmente na moda, né? Isso daí. Que ela tinha uma história familiar muito grande de câncer de mama na família. E hoje nós sabemos que tem um tipo de oncogene, que são genes relacionados com tumores, que são avaliados e diagnosticados em algumas pacientes. E quem tem esse BRCA1 e BRCA2 tem um risco que chega de 50% a 85% de câncer de mama e também câncer de ovário. Mas a incidência, ele está associado só com câncer de mama só em 20%. Então, a maioria das mulheres que têm câncer de mama não tem esse gene. Mas as mulheres que têm esse oncogene, ela tem uma altíssima probabilidade de ter um câncer de mama. Por isso que a Angelina Jolie, ela optou por fazer já a adenomastectomia. Ela, na verdade, ela não retirou a mama, e sim, ela retirou o tecido glandular, que eu vou mostrar na anatomia para vocês ali depois, o tecido glandular responsável por onde aparecem os tumores de mama. Então foi preservado o pele, foi preservado a auréola e o mamilo, e foi colocado prótese, é o que é feito, né, na verdade. Então, para ela que já tinha prole constituída, não ia amamentar, e para ela juntou o útil ao agradável, né? Mas a maioria dos tumores, eles estão relacionados, eles são esporádicos, eles estão realmente relacionados com a idade. Como todos os tumores, 90% dos tumores que nós temos, eles estão relacionados com a perda da imunidade. Porque nós temos células defeituosas, como uma fábrica que produzem peças, algumas peças saem defeituosas. Nós produzimos células anormais todos os dias. Só que nós temos esse sistema de defesa do organismo, que recolhe essas células ruins. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade. E aí vem a formação de tumores, na verdade, os tumores nada mais que são células que elas perdem o controle, o autocontrole de se reproduzir e começam a crescer aleatoriamente sem controle. E aí o amontoado dessas células vão formar os famosos nódulos, tumores, né? Então, é isso que é importante vocês saberem também. Existe esse teste genético que pode ser feito, é um exame caro, né? O BRCA1 e BRCA2 ainda não está disponível no SUS, e com o VN você tem que preencher alguns protocolos para você conseguir realmente esse teste. Hoje esse exame está em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, mas eu acho que quem puder, eu acho que deve fazer, porque realmente é importante. O câncer de ovário também está relacionado, né, com esse oncogene. Câncer de mama e ovário no mesmo indivíduo também está indicado você fazer esse BRCA1. Quando existe o câncer de mama bilateral na família, na mãe ou na avó, o descendente tem indicação também de estar fazendo esse teste, né? Câncer de mama, história de câncer de mama em homem, na família também é uma indicação. E
povos de origem judaica também têm a indicação de fazer esse teste. Bom, alguns fatores não bem determinados, mas estatisticamente a gente define algumas predisposições, né? Mulheres que nunca tiveram filhos, nunca tiveram sequer uma gestação, né? Também. Ou gestação acima dos 30 anos, aumenta de 2 a 5% o índice de câncer de mama. Mulheres que tiveram menstruação muito precoce antes dos 12 anos e a menopausa muito tardia, acima dos 55 anos, tem uma predisposição maior a câncer de mama. A amamentação é um fator que ajuda, controverso um pouco isso aqui, mas ajuda também, quanto mais amamenta, você diminui o risco de ter câncer de mama. Obesidade e hipertensão são fatores altamente relacionados com câncer de mama. E diabetes também, que entra aqui nesse grupo aqui. Então, obesidade, hipertensão e, câncer, e diabetes está diretamente relacionado com alto índice de câncer de mama. Reposição. Desculpa. Reposição hormonal é um fator também que tem que tomar bastante cuidado. As mulheres aí que entram na menopausa têm que fazer reposição hormonal, tem que ter bastante critério para iniciar, né? Fazer realmente uma avaliação aí antes com a mamografia, ultrassom de mama, tudo antes de iniciar. Porque se você tiver uma lesão aí incipiente, uma lesão escondida, que aí você fizer a reposição hormonal inadequada, inadvertida, você pode aumentar demais esse tumor e às vezes até desencadear uma progressão muito rápida do tumor. Existe uma diminuição do índice de câncer de mama, está muito relacionado com a atividade física, né? O uso do álcool está relacionado um pouco mais também com o câncer de mama. E pacientes que tiveram radioterapia próximo dessa região mamária também é um fator predisponente a câncer de mama regional também. Aqui entra, na verdade, a atividade física está relacionado, eu sempre dou exemplo assim, que a gente tem três situações para você ter realmente saúde. É dormir bem, comer corretamente e atividade física. Então, se você tiver essas três situações, isso já não sou eu que estou dizendo, isso aí quem falou isso daí foi que era o personal trainer do Ayrton Senna, o Nuno Cobra, que ele falava que realmente para você ter saúde, é o ideal que você realmente faça isso. Dorme bem, nessa ordem. Se alimentar corretamente, não é comer quantidade, mas na qualidade, e fazer atividade física. Então entra na diminuição não só do risco de você ter doença, neoplasia, tumores, mas sim doenças cardiovasculares e outras doenças infecciosas também. O diagnóstico você faz através do quê? O autoexame, né? O autoexame, o ideal é que se faça como? As mulheres aí, no período que tem o período ainda de menstruação, fazer sempre depois do período menstrual, porque a mama está menos edemaciada, menos inchada, e você tem condições de palpar melhor qualquer irregularidade da mama. O grande problema, assim, que as mulheres, muitas vezes, tem acontecido muitas vezes, que elas têm medo de se palpar, pelo fato de ter medo de encontrar alguma coisa. Isso é terrível, porque eu pego muitos pacientes com nódulos, às vezes, exagerados, porque elas não se palparam. E outras vezes, muitas vezes, quem descobriu, na verdade, o nódulo foi o namorado, o marido, coisas assim, porque realmente elas têm medo de se palpar. E isso acontece muito, é frequente. E deve-se fazer sempre depois do período menstrual, procura fazer durante o banho, com uso do sabonete ou algum óleo, né, de banho, que você vai conseguir deslizar um pouco mais, sempre palpando ao redor da mama, palpando em volta do mamilo, né? E qualquer percepção de qualquer nódulo ou suspeita, você procura o profissional para identificar melhor isso daí. Tá? Não existe muita confusão, né? Às vezes a paciente tem um tecido mamário
muito glandular, muito parênquima muito fibroso, e ela acaba confundindo isso com nódulos e pode realmente se desesperar. Mas por isso que qualquer situação, não se desesperar e sim procurar o profissional para ele definir realmente se isso é nódulo ou se isso é simplesmente uma irregularidade do tecido mamário, né? Vou mostrar um pouquinho da anatomia da mama aqui para entender. Então aqui a gente tem, as mulheres têm as costelas, a musculatura dos músculos peitorais. Vem a pele, embaixo tem a gordura, né? E o tecido glandular ele fica aqui no meio, ó. Isso aqui que são as glândulas realmente, entendeu? Aqui onde aparecem os tumores. Isso aqui são os pequenos canalículos, onde o leite na mulher, no período, né, de lactação, produz o leite e vem para o bico através desses ductos aqui. A incidência maior de câncer é nessa região aqui, né, os carcinomas que dão. Existem alguns carcinomas originários dessa região, mas são menos frequentes, os tumores de Paget, que a gente chama, né? Então, quem que é importante nessa região? Então, onde você vai palpar, a maior incidência é nessa região aqui dos tumores, dos nódulos. No mamilo é importante identificar algum endurecimento em volta e também secreção. Muitas mulheres têm secreção pelo bico do seio e essa secreção normalmente ela é clara, é clarinha, é um tom claro ou amarelado e só preocupa quando é avermelhado ou tipo achocolatado. Aí realmente pode ser que tenha um pouquinho de sangue nessa região e pode ser um tumor originado ou papilomas, alguns tumores originados nessa região aqui que pode ser um câncer inicial de mama. Então tem que se atentar a isso. E também é importante algumas mulheres têm coceira nessa região da auréola e do bico. E essa coceira, às vezes ela pode confundir como só uma simples coceira. Mas a maioria das vezes é um eczema relacionado com o próprio uso às vezes do sutiã ou alguma coisa que ela está passando, né? E uma coceira simples. Mas alguns tumores, eles começam, o tumor de Paget, por exemplo, começa com prurida, é um eczema. Aí trata, não melhora, você vai fazer uma biópsia, tem um tumor inicial aqui dessa região aureolomamilar. Então isso é importante também. Prurido nessa região que não está passando, que não está resolvendo, com cremes, com tratamento convencional, deve se procurar o profissional para identificar melhor isso daí, né? Então, o outro exame é mamografia e ultrassom, né? Qual a diferença disso aqui? Normalmente, basicamente, o ultrassom a gente usa para mulheres mais jovens. Por quê? O ultrassom ele vai pegar mais cistos e nódulos, que são pequenos caroços que aparecem na mama. E a mulher jovem, ela tem muito aquele tecido mamário que eu mostrei para vocês, glandular, e como a fase hormonal ainda é muito intensa, o que acontece no ultrassom aparece melhor os nódulos. Na mamografia vai parecer tudo esbranquiçado. Vou mostrar a mamografia daqui a pouco para vocês. Vocês vão ver que é muito difícil você fazer um diagnóstico de câncer na mulher jovem através de mamografia. Enquanto a mamografia, com o passar dos anos, a mulher ela vai perdendo esse tecido glandular, vai atrofiando e vai transformando o tecido glandular em tecido adiposo, gorduroso. E essa gordura, ela tem uma densidade menor e na mamografia vai aparecer aí realmente os nódulos com característica maligna ou até as microcalcificações, que são os pequenos pontilhados que podem aparecer e que 10 a 15% desses pontilhados, essas microcalcificações podem ser um câncer de mama inicial. Então, na verdade, na mulher acima dos 50 anos, a gente procura mais fazer a mamografia. Basicamente eu peço os dois. Na mulher acima dos 50 anos, dificilmente eu peço só mamografia. Eu costumo pedir os dois. Mas isso encarece muito o sistema, então você tem que ter critério para isso também. Então, na minha área, como eu sou oncologista, eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Custe o que custar, encareça o que encarecer, mas eu faço, realmente procuro fazer sempre os dois, ou quando eu peço um, normalmente aqui, nós temos um serviço muito bom aqui, né, de radiologia, que eles fazem, qualquer pequena duvidazinha, eles fazem uma varredura e fazem um exame de ultrassom seguindo a mamografia, que eles fazem muito, isso aqui em Matão. A ressonância, a gente pede, nos casos, principalmente mulheres que têm prótese de mama, a ressonância está mais indicada, mas não é a ressonância convencional que a gente tem aqui, tem que ser uma ressonância específica para a mama.
Então, ela vai identificar melhor, a prótese atrapalha um pouco a identificação, ela torna o tecido mamário um pouco mais denso e mascara muito às vezes, as lesões que podem aparecer numa mama com prótese mamária. Muitos pacientes aí, pessoal, eu coloquei essa classificação de BIRADS aqui, porque muitos pacientes fazem exame da mama e aparece a classificação embaixo e eles ficam em dúvida, o que é isso aqui, né, esse BIRADS? Na verdade, o BIRADS é uma classificação que é dada, tem um BIRADS para mamografia e para ultrassom. Classifica-se a categoria que é esse diagnóstico, quão grave é e o que precisa para se fazer em cima desse diagnóstico. Quando você tem um BIRADS, por exemplo, 0, é uma mama normal. Um BIRADS 1 é uma mama que tem uma alteração do tecido mamário, mas que não caracteriza nem como cisto nem como nódulo. Um BIRADS 3, né, que a maioria é um BIRADS 3, que é aparecimento de um pequeno cisto ou de um pequeno nódulo com característica benigna e não maligna, até o terceiro você observa. Aí quando ele disser é um BIRADS 4, aí você já tem, ele quer dizer que você deve identificar, investigar melhor esse nódulo. Você tem que partir realmente para uma biópsia desse nódulo, que ele não consegue definir nem que é maligno, nem que é benigno. E o BIRADS 5, que é realmente já com característica de malignidade, você já parte direto para uma biópsia. Os sinais, sintomas, a gente já comentou alguma coisa, né? Aumento localizado do volume mamário, a hora que vai se palpar, você pode na inspeção já perceber algum aumento do volume, um aumento localizado da mama, da superfície da mama, né? Dor mamária é uma coisa que não dá para esperar para câncer. É muito frequente queixa de dor mamária no período da mulher que a mulher ainda está menstruando, a efeito hormonal. Não espere dor suspeita de câncer. Aliás, é o último sinal. Quando você tiver dor num tumor de mama, significa que você tem já um carcinoma inflamatório, um carcinoma já de alto grau, com pouquíssima chance de você ter tratamento ou cura. Tá? Então, dor não é mas não quer dizer que você tendo dor, você deve procurar o profissional, porque você pode ter realmente cistos e nódulos, e isso deve ser também identificado e feito o diagnóstico diferencial. Retração da pele, às vezes a pele fica retraída numa localização da mama, tem que ficar atento a isso. Ao prurido mamilar areolar, aquela coceira que eu falei do tecido areolar e mamilar. Saída de secreção mamilar sanguinolenta, né? Deve se preocupar, quando é clarinha não, né? E nódulo quando é palpável. Normalmente assim, quando a mulher palpa um nódulo, normalmente esse nódulo já está acima. Assim, quando o médico profissional habilitado palpa o nódulo, esse nódulo já está de 0,8 a 1 centímetro. Para a mulher palpar, né, que ela não tem experiência, esse nódulo tem que estar no mínimo 1,5 cm a 2. Então, ou seja, você já parte já de um grau intermediário de tumores mamários. Então, por isso que tem que tomar cuidado, não esperar simplesmente acontecer, né? Você pode fazer esses nódulos quando identificado, você pode fazer uma punção desse nódulo, né, com agulhinha. Você pode fazer fazer uma punçãozinha. Quando é um cisto, que é uma bolinha com líquido dentro, que é muito frequente nas mulheres, esse cisto, você pode puncionar esse líquido, mandar para exame, ou o nódulo também fazer uma pequena biópsia, uma pequena punção biópsia. Core biopsy, hoje a gente tem usado muito isso. Quando tem uma suspeita de câncer, a gente não tem praticamente, não se mexe mais em nódulo. Os nódulos que a gente tira hoje são nódulos com características bem definida como benigna. Você tira porque está incomodando a mulher, e esse nódulo, que é o fibroadenoma, que é o mais comum, você tira porque está incomodando a mulher, ou está com dor, ou esteticamente está alterando a anatomia superficial da mama, você tira direto, vai lá e tira o nódulo quando ele tem alta probabilidade de ser benigno. Quando ele tem possibilidade de ser maligno, a gente faz esse core biopsy hoje. O que é isso? Na verdade, você manda para o radiologista, ele tem um aparelhinho, ele já está palpável esse nódulo, ele vai lá, aperta, dá um gatilhozinho, aperta, tira fragmento e já manda para exame e já dá o diagnóstico. Então você já vai partir diretamente para uma cirurgia, já com o diagnóstico feito, sem mexer no nódulo. Hoje não se faz mais isso. Aquelas microclassificações são pequenos pontilhados que podem aparecer, né? E aí você não palpa. O grande problema é esse, que as mulheres
acima dos 50, 60 anos, elas parecem muito com essas microcalcificações. E aí onde está a importância da mamografia. Não são palpáveis. E aí você faz essa mamografia, identifica essas microcalcificações e você manda fazer, aí você leva para fazer um exame. Como é que você, se você não palpa, como é que você tira essas microcalcificações? A gente tem como fazer isso no raio-x. A própria mamografia faz uma mamografia especial e ele tem uma agulhinha especial que ele vai colocar na região onde estão essas microcalcificações. E aí eu levo para o centro cirúrgico no mesmo dia, sigo essa agulhinha e tiro esse tecido mamário com essas microcalcificações. Mas e aí, como é que você sabe se você tirou ou não? Aí eu pego esse material que eu tirei e eu mando para o raio-x. Ele faz uma nova radiografia, né, do tecido específico e já identifica essas microcalcificações. Eu sei que eu tirei. Então, a gente está atrás realmente dessas microcalcificações nas mulheres, porque 10 a 15% pode dar maligna. E a cura é praticamente 100% você tirando essas microcalcificações. Então, é isso que a gente busca nas mulheres, né? Não, e nódulos pequenos, claro, que não são palpáveis. Alguns marcadores tumorais que você pede exame de sangue, às vezes o pessoal pergunta se não dá para fazer algum exame de sangue para identificar, mas isso aqui a gente só consegue identificar tumores que já são avançados. A gente, fase inicial, a gente não consegue identificar com esses marcadores. O tratamento a gente faz ou retirada do nódulo, quando é benigno, ou você faz uma cirurgia. Hoje a gente está cada vez mais conservador. Antigamente se arrancava toda a mama, musculatura toda do tórax, ficava em cima da costela praticamente. As cirurgias eram mutilantes. Hoje não. Hoje a gente está cada vez mais conservador. Foi preservando-se a musculatura do torácica, e aí foi preservando os peitorais. Hoje praticamente a gente não tira nenhum músculo peitoral. Não se tira a mama, praticamente hoje a gente está fazendo quadrantectomia, tira o quadrante da mama. Antes ficava com muito defeito, hoje a gente já consegue fazer uma plastia intraoperatória, fica bom, fica praticamente sem defeito e sem alteração de volume da mama. E então, assim, o sucesso é muito grande hoje dos tratamentos, né? Existe algumas vezes que precisa tirar as ínguas da axila, porque o tumor ele costuma sair da mama e ir para a axila, nas ínguas da axila, às vezes precisa tirar, fazer uma limpeza, um esvaziamento da axila. E vem o tratamento de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. A radioterapia, se faz a cirurgia, tira o tumor. A radioterapia você faz um tipo de um raio-x localizado, concentrado, na região da mama e próximo dela, para você pegar eventualmente células que estão no sistema linfático ali em volta, que você não deu a margem suficiente. E a quimioterapia, quando você tem células à distância, a célula saiu da mama e ela deu metástase, ou seja, ela saiu, ela pode ir para qualquer lugar do corpo. Os lugares mais frequentes é pulmão, fígado, ossos e eventualmente no cérebro. E você melhora em 30% a 40% quando você faz a quimioterapia, né, e a radioterapia. Então, as mulheres às vezes falam assim, eu vou operar, mas eu não quero fazer nem quimio nem radioterapia. Então, ela perde uma chance de 30% a 40% de diminuir esse risco de voltar à doença. Tem que fazer, eu acho que é o correto, né, não adianta mudar essa regra, não. Prevenção tá fazendo realmente os exames, né? Se tiver aí história familiar, tem que procurar o oncologista ou o ginecologista o quanto antes para começar, até mais cedo, né? A gente preconiza que acima dos 40 anos já começar a fazer a mamografia, e mulheres aí que têm já história familiar, a partir dos 30 já está pelo menos passando no médico, fazendo ultrassom, fazendo já um mapeamento da sua vida aí, da vida oncológica da família, né? É importante isso. Os cuidados, né? Realmente, eu queria falar, eu vou mostrar aqui uma foto daqui a pouco, que é importante também. Eu vou deixar para mostrar essa foto e eu vou explicar para vocês. Perspectiva futura é cada vez melhor, né? Eu acho que na oncologia, no geral, né? Como dizia um presidente do AC Camargo, na época que eu estava lá, em 98, ele falou, nós estamos trabalhando arduamente para em 50 anos fechar essa instituição, né? Então ele falou que em 50 anos a gente vai ter a cura do câncer, nós não vamos ter, vai ter que mudar o padrão do AC Camargo, do Hospital do Câncer de São Paulo, porque ele acha que em 50 anos a gente já vai ter a resolução de todos os casos de câncer no
no mundo. Então, as perspectivas são boas, como eu falei, tanto cirúrgica quanto quimioterapia aí tem aumentado bastante a sobrevida dos pacientes, eles estão prolongando muito, e cada ano saem estudos novos, estudos que normalmente as drogas novas que saem hoje, ela leva 10 anos para serem colocadas no mercado por causa dos estudos, então cada ano sai uma droga já que está sendo estudada há muitos anos atrás. Então a gente não só aumentar, a gente pode aumentar um pouquinho a sobrevida e dar uma chance daqui a pouco de descobrir alguma coisa melhor e esse paciente ter uma chance maior de vida. Eu acho que isso é importante, né? E melhorar a qualidade de vida também, né? Não é só, às vezes a pessoa, eu vou mostrar umas fotos aqui que vocês vão ver coisas também que são terríveis por falta de cuidados básicos, né? Aqui é uma cirurgia básica de um quadrante da mama, uma cirurgia conservadora, né? Que a gente tira só um quadrante da mama. Aqui a gente reconstruiu, praticamente uma mama não fica com, depois de cicatrizadinha, não fica com defeito nenhum, né? Aqui você vê um exemplo de um nódulo benigno, né? Ó, você vê que aqui o aspecto era de um tumor maligno, mas quando a gente tirou a gente viu que tinha um cisto, na verdade, por dentro tinha líquido, né? Então é um característico de um tumor benigno. Esse aqui é o nódulo mais frequente na mulher jovem, que é o fibroadenoma, que é um nódulozinho borrachoso, bem definido assim. Ele não é uma característica de endurecido, pétreo, como é um tumor maligno. Aqui é aquele caso que a gente viu ali, né? O paciente parecia ter realmente uma tumoração nessa região, mas eu tinha uma suspeita dele ser benigno, então já parti direto para um quadrantectomia, até mesmo sem biópsia. Então foi onde a gente identificou que era um tumor benigno. Aqui é um fibroadenoma, que é um nódulo frequente, né? Tirado, ó, aquele nódulo que eu mostrei. Aí você parte direto para a biópsia. Agora isso aqui é o extremo, né? É o absurdo que a gente chega, admitir uma paciente com a mama dessa situação aqui, ó. Paciente praticamente inoperável, paciente intratável, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de descaso da saúde brasileira, né? O que tem de inverdades, de mentiras, de enganação da nossa saúde. Isso aqui é um caso de uma paciente de 38 anos que veio do Piauí. Essa paciente andou lá, foi para 5 hospitais, ficou sem nenhuma biópsia. Ela chegou aqui, a família trouxe ela para cá. A biópsia, eu fiz o diagnóstico da biópsia aqui só, depois dela ter passado em 5 hospitais lá no Nordeste, no Piauí. E ela chegou nessa situação. Ela procurou o serviço. Ela ficou durante mais ou menos 6 a 8 meses procurando o serviço de apoio e ela não conseguiu. Entendeu? Essa paciente, ela faleceu. Mas a gente ainda conseguiu dar um pouco de qualidade de vida nela. Outra coisa importante é isso aqui, uma senhora, uma senhora tem que tomar bastante cuidado, quem tem parentes idosos que toma conta, porque muitas vezes o paciente chega aqui para a gente porque foram dar banho na avó, ou na tia, ou na pessoa idosa e descobriu um tumor. Entendeu? E essas pessoas idosas, elas têm vergonha de mostrar o corpo, têm vergonha de se palpar e de mostrar o que tem. Então, às vezes, você pega tumores desse tamanho aqui, ó, entendeu? Que veio porque a família identificou num banho lá qualquer. Então, assim, as pessoas que são idosas, principalmente aquelas que estão perdendo um pouco, estão entrando aí no Alzheimer ou tem alguma deficiência, né, neurológica ou psiquiátrica, vocês devem sempre estar se atentando ao exame da mama. Então, isso é importante, porque você pode pegar tumores já avançados, se não identificado precocemente. Aqui é o exemplo, a mamografia clássica, né, onde você tem aqui, tá vendo? Ó, um tumor, ele é típico assim, ó, um tumor bem, como se fosse estrelado, né, bem característico. Na mamografia ele vai aparecer isso aqui, ó. Esse é o tumor de mama clássico, né, espiculado, é bem definido. E isso aqui é uma mama de idoso, a mama da jovem vai aparecer tudo esbranquiçado e você não consegue definir esse tumor aqui. Da mamografia vai aparecer assim. Aqui está definindo de novo essa imagem que aparece bem clássica, ó, bem espiculada. Essa é a imagem clássica de um tumor de mama, né? Aqui
um outro absurdo também de uma outra paciente que chegou nessa situação aqui, ó. Olha aí. Olha, praticamente eu tive que fazer uma cirurgia de urgência, porque eu estava com hemorragia. Tive que fazer uma cirurgia, a gente chama higiênica, praticamente. Não tem finalidade curativa nenhuma, né? Então, aqui é um quadrantezinho que a gente faz também, né? O quadrante da mama, você tira o tecido mamário, só no quadrante, conserva a mama, né? Hoje a gente faz bastante isso. Isso aqui é aquela mulher lá que eu fiz a reconstrução o melhor possível, teve que fazer toda uma plastia com retalhos para tentar, pelo menos, tirar aquela coisa horrível, né? Aqui é um outro caso de uma reconstrução, uma mama que a paciente ia perder a mama, que praticamente tinha que tirar toda a mama, porque era um nódulo grande, uma paciente de 32 anos, jovem, né? E ela praticamente tinha um tumor de quase 10 centímetros. Já tinha indicação de tirar toda a mama, ela tinha uma indicação já. Então a gente conseguiu ainda tirar o tecido mamário, rodar um retalho e fazer uma reconstrução dessa mama aqui. Ela preservou a mama. Esse aqui é o aspecto de um tumor, ele é esbranquiçado, a gente chama tipo carne de peixe, né? Aparece, né? Então isso é bem definido aqui, ó, essa parte esbranquiçada aqui, o tecido normal e o tecido. Tá. Então é isso que eu podia passar para vocês, né? Então tem muita coisa para falar, mas não dá para falar. A gente tem um tempo curto, né? Tem o Dr. Renato vai apresentar também aí sobre câncer de próstata. E agora eu passo a palavra aí para o Dr. Renato, ele vai falar sobre as hipóteses. E no final aí a gente vai ter perguntas e respostas, tá? Para dar andamento aí nas palestras. Muito obrigado. Ei, ei. Boa noite. Bom, gente, eu sou o Dr. Renato, urologista. Novembro, essa é uma campanha mundial, né, que fala sobre os problemas da próstata, e hoje eu vou falar mais sobre os problemas relacionados a câncer de próstata e hiperplasia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre algum outro problema, sobre saúde masculina, pode perguntar, mas nós vamos tratar mais sobre problemas da próstata, tá? Mas pode ficar à vontade de interromper e perguntar, porque o intuito da apresentação é mais sobre esclarecimentos, né, de doenças da próstata, mas também, né, vocês precisam aproveitar e tirar dúvidas, tá? Ok. Então, hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Bom, vou começar falando sobre o que é a próstata. A próstata é uma glândula localizada na base da bexiga, faz parte do sistema reprodutivo masculino. Então, coloquei até um esquema aqui para a gente entender melhor. Aqui é um desenho simplificado, né, do sistema reprodutor masculino, desenho da bexiga, o canal da uretra, e esse que está em vermelho aqui seria a próstata. É um órgão responsável pela produção do líquido seminal, nutre os espermatozoides e ajuda a sair no momento da ejaculação. O líquido seminal, ele é produzido pela próstata, e a função desse líquido seminal, ele, além de carregar os espermatozoides, ele tem também essa função de quando ele se liquefaz, ele transporta, né, os espermatozoides até o seu destino, né, que é o óvulo feminino. E a função normal e o tamanho da próstata depende da testosterona, que é um hormônio masculino produzido pelos testículos a partir da puberdade. Então,
A partir dos 12, 14 anos, né, o testículo começa a produzir testosterona e essa testosterona, com o tempo, vai fazer com que a próstata atinja um nível de aumento de células. Primeiro tem um aumento do número de células da próstata e depois dos 40 anos, essas células da próstata que começam a ter uma hiperplasia. Então, eu coloquei alguns esquemas aqui para a gente entender melhor o que o homem começa a sentir a partir dos 40 anos e por quê. Então, aqui é uma representação de uma próstata normal. É uma glândula, então, que está localizada logo embaixo da bexiga. No meio da próstata tem o canal urinário e aqui a representação, né, da hiperplasia, que é o aumento da próstata. Qualquer aumento que tiver a próstata vai ter uma compressão da uretra, que é o canal urinário, né? Essa compressão vai fazer com que tenha uma dificuldade na passagem de urina. A dificuldade da passagem de urina vai fazer com que a pessoa tenha uma menor capacidade de armazenar a urina e, consequentemente, vai aumentar, né, a musculatura da bexiga. Então, a hiperplasia prostática ainda é de causa indeterminada, ocorre a partir dos 40 anos e é mais comum a partir dos 60. Atinge 50% dos homens aos 60 anos e 90% dos homens entre 70 e 80 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo vai ter problema de próstata? Sim, vai ter problema de próstata, mas tem homens que vão ter mais problemas de próstata e tem outros que não vão ter tanto problema assim. Tem gente que tem lá muito sintoma e tem gente que não vai ter tanto sintoma assim. Isso vai depender do tamanho da próstata, isso vai depender do nível, né, do acometimento da glândula e também está relacionado com a idade também. O crescimento da próstata comprime a uretra, determinando uma série de sintomas urinários. Essa série de sintomas urinários aqui, mais para frente eu vou mostrar quais que são, que é muito importante. E nem sempre o volume da próstata corresponde à gravidade dos sintomas. Tem muita gente, tem muitos pacientes que, às vezes a gente faz os exames, tem alguns que têm uma próstata muito grande, pouco sintoma, e mesmo pacientes que têm próstata pequena, tem bastante sintoma que precisa de tratamento, até mesmo cirúrgico, né? Essa representação aqui já seria de uma maior gravidade. Então, próstata normal, como eu disse lá no outro desenho, né? A próstata seria de um tamanho aí de umas 25 gramas, o canal da urina normal, pessoa que não tem nenhum problema para urinar. Aqui já seria uma representação de uma próstata de uns 80, 100 gramas, o canal da urina totalmente comprimido, a pessoa não consegue urinar adequadamente, sempre sobra, né, um resíduo urinário. E então, o que acontece nessa representação dá para ver bem. Até os 40 anos, acontece um aumento das células da próstata, essas glândulas intraprostáticas aqui. A partir dos 40 anos, essas glândulas elas se hipertrofiam. E dependendo da carga genética da pessoa, então, umas pessoas vão ter mais aumento, né, mais hipertrofia, e outras pessoas vão ter menos. Então, a gente divide, né, os sintomas da hiperplasia em causas obstrutivas e causas irritativas. Isso aqui é somente didático. Quais são os sintomas, então? Dificuldade para começar a urinar, jato fraco, fazer força para sair a urina, muito tempo urinando, sensação de que a urina não saiu completamente, vontade de urinar logo após ter urinado, urgência para urinar, aumento na frequência com que urina, levantar à noite para urinar. Levantar à noite para urinar é uma queixa muito comum. Isso daqui está relacionado com vários fatores.
Às vezes a pessoa me pergunta, doutor, eu acordo 1, 2 vezes para urinar, mas 1 hora antes de dormir eu tomo 2 copos de suco e todo dia de tarde tomo uma latinha de cerveja. A pessoa vai acordar para urinar, não tem jeito. Então, a nossa bexiga tem uma capacidade de reservar a urina de aproximadamente de 3 horas. Isso vai ser no período noturno também. A gente dorme, uma pessoa normal vai dormir 6 horas, 8 horas, então vai acordar uma vez para urinar, isso é normal. Esse levantar à noite para urinar, que é uma queixa muito comum, doutor, estou acordando muito para urinar. Pessoa que está acordando de hora em hora para urinar, isso a gente tem que prestar atenção e ver o que está acontecendo. Agora, depende do tanto de líquido que toma, né? Isso daí a gente tem sempre que ponderar. E perda do controle da urina, urinar involuntariamente. Isso aqui são os problemas já de hiperplasia avançada. Evolução. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Evolução da hiperplasia. O crescimento normal da próstata relaciona com o avanço da idade do homem. Então, o importante que se saiba com essas 3 representações aqui é que quando a gente está urinando bem, ou muito bem, e quando a gente passa a urinar mal, isso nunca acontece do dia para a noite. E isso é um fator muito delicado, porque tem muitos homens que começam a ter uma alteração do padrão miccional, a pessoa começa a alterar o jato urinário, isso não é do dia para a noite, e começa a relacionar essa alteração com a idade, ou então não percebe que isso está mudando. E, às vezes, chega no extremo de não conseguir urinar. Então, é importante que a pessoa comece, né, a perceber o jato da urina, a força do jato da urina, a pressão do jato urinário, né? E isso daqui essa evolução é muito importante. De um ano para o outro, isso pode começar a alterar e pode começar a levantar, né? A pessoa precisa estar atenta para levantar a lebre, né? Eu preciso procurar fazer alguns exames para não chegar num extremo de que prendeu a urina, tem que ir no pronto-socorro passar uma sonda, já é sinal de que a próstata já precisa de um tratamento, possivelmente de um tratamento cirúrgico, né? Fatores de risco para hiperplasia não tem muitos. Idade acima de 50 anos e hereditariedade. Hereditariedade é um fator bastante importante na hiperplasia. Tem até um caso, né, de uma família que eu atendi. Eu era médico da família toda em Jaboticabal. Eram 7 irmãos. 6 irmãos teve que tratar de hiperplasia, operar da próstata. Um deles achava que estava tudo bem, de repente fez uma retenção urinária, teve que passar uma sonda. Quando eu internei, creatinina já estava em 6, né? Creatinina é exame de função renal. Quer dizer, quando ele chegou para mim, a próstata já estava tão avançada, assim, a hiperplasia já estava tão avançada, que ele já tinha perdido a função dos rins. Então, eu fiz a cirurgia de próstata, mas ele já tinha que fazer diálise. Mas, assim, ele não se ateve a esse problema de hereditariedade. Os irmãos todos teve que operar de próstata. Ele achou que ele ia escapar. Diagnóstico. Bom, isso é complicado. Não tem outro jeito de fazer. Antes que não tem. Não, tem outros jeitos de fazer. Fiquem tranquilos. Então, além do exame de próstata, que é um negócio que afugenta muita gente do consultório,
a gente pode fazer outros exames. Então, é importante que a gente saiba que não é obrigatório fazer. Ah, mas eu queria fazer o exame de próstata, mas eu não queria fazer a segunda parte. Não, tudo bem, a gente faz, tem outros exames, né, para fazer. Então, quais são os exames? O armamento diagnóstico para próstata não é muito rico, né? Então, é o exame de urina, um PSA, uma ultrassonografia de próstata. O exame de toque ele é muito importante, mas se a pessoa não quiser, não é necessário. Quer ajeitar aqui? Não? Tá bom. Tratamento. O exame de toque, eu vou falar isso depois no câncer de próstata, mas o exame de toque, ele chega a diagnosticar 25%, né, de alguns tumores de próstata, porque tumor de próstata, a gente tem que fazer o exame de toque e o exame de PSA. Mas tem alguns tumores de próstata que ele só se altera no exame de toque, né? Então, a primeira alteração aparece no exame de toque, né, que a gente vai sentir o nódulo. E aí depois que vai alterar o PSA. Tratamento da hiperplasia. Hoje em dia o tratamento da hiperplasia se consiste nesses dois primeiros itens aqui. Uma observação cuidadosa e medicamentosa. Gira em torno de 80% dos pacientes a gente observa ou trata com remédio. A evolução medicamentosa para a hiperplasia, assim, os remédios, a eficácia dos remédios evoluiu bastante. Então, hoje em dia, a resposta, né, ao tratamento com um remédio tem sido maravilhoso, porque a gente não tem mais aqueles problemas, né, de antigamente, de pacientes que tinham que fazer muitas cirurgias de próstata. Hoje em dia, é mínimo a quantidade de cirurgias que a gente faz. A cirurgia convencional, que é a cirurgia de prostatectomia, cirurgia aberta, né, representa cerca de 1%, de 1 a 5%, e 95%, quando a gente precisa operar a próstata, seria essa cirurgia aqui, que é a raspagem de próstata, que é o padrão ouro, né, para a cirurgia. Até no último congresso que teve, de 5 a 10 anos, né, surgiram vários avanços na cirurgia de próstata. Eles tentaram mudar a RTU para o laser, o green laser, mas a RTU de próstata continua sendo o padrão ouro para a cirurgia prostática. Hiperplasia não tratada. Então, as complicações, como eu disse desse caso, né, lá de Jaboticabal, hiperplasia não tratada vai levar a uma retenção urinária, urina presa, infecção urinária recorrente, cálculo na bexiga, a pessoa começa a formar pedra, insuficiência renal, porque o que acontece? A pessoa começa a fazer tanta força para urinar, para vencer a barreira da próstata, que começa a voltar a urina, né? A pressão aqui dentro da bexiga começa a passar de um ponto que começa a ter um refluxo de urina da bexiga para o rim e começa a prejudicar o trabalho dos rins. E descompensação da bexiga, quer dizer, a bexiga já não volta, já não tem um funcionamento como tinha antes, né? E acho que tá. Por que alguns homens relutam em procurar o urologista? Constrangimento em discutir sintomas urinários, acreditar que o que sente é normal. Como eu disse antes, a pessoa vai envelhecendo, vai achando que a alteração da urina é normal. Então, isso que a pessoa tem que prestar atenção. A alteração da urina tem que ser tratada. A alteração do jato urinário, acordar para urinar, perda urinária, infecções urinárias, isso vale para homens e mulheres. Viu? Isso tem sempre que ser tratado. Medo do diagnóstico, né, como o Dr. Claudinei falou, medo do diagnóstico, isso daqui é muito comum, né, na nossa área. A pessoa simplesmente não vai porque tem medo do que vai ouvir. Aversão ao toque, isso daqui é muito comum hoje em dia.
e desconhecimento de outros métodos de avaliação. E alguém quer perguntar alguma coisa? Disfunção erétil. Não. A hiperplasia, ela não está relacionada com disfunção. A disfunção erétil está relacionada com idade e com alteração hormonal. É uma diminuição das taxas de hormônio, que é a testosterona. Mas, na prática clínica, a gente percebe que a disfunção erétil chega a ser mais do que 80% esse índice. Está relacionado mais com um fundo emocional, que leva, né, estresse, ansiedade, depressão, né, uso de remédios. Então, esses fatores, eles agem muito mais na disfunção erétil do que a própria idade. Ok, people. Câncer de próstata. Então, falar genericamente sobre câncer, né? O câncer é o nome dado a todas as formas de tumores malignos. Os tumores malignos surgem a partir de uma anormalidade nos genes que gera uma multiplicação descontrolada de determinadas células no organismo. O câncer de próstata é um dos cânceres mais frequentes em homens acima de 50 anos. Na maioria dos casos é curável quando detectado precocemente e responde muito bem ao tratamento. O câncer de próstata, quando é feito o diagnóstico na fase inicial, né, quando é um câncer de próstata localizado, que a gente fala, ele chega a ter 95% até 97%, 98% de cura. O tumor maligno ou câncer cresce não só comprimindo, mas também invadindo e destruindo tecidos sadios à sua volta. Esse aqui, né, como eu disse, é, né, uma pergunta muito comum: por que eu devo fazer esse exame? Não o exame de toque, né, o exame de próstata. Câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens depois do câncer de pele. Estimativa de novos casos por ano, 60 mil novos casos. Causa mais de 12 mil mortes por ano. Esses dados, né, são de estimativas de antes de 2010. Isso daqui pode ter aumentado. De 2000 a 2004, foi responsável por 3% de mortes causadas por câncer. E de 2005 a 2009, esse número subiu para 13%. Então, disso daqui, eu queria mostrar essa imagem aqui. Aqui, mais uma vez, né, a próstata normal e uma próstata acometida pelo câncer de próstata. A diferença do câncer de próstata da hiperplasia é que o câncer de próstata, ele se desenvolve na periferia. E isso, ele gera um tipo de problema que, quando ele começa na fase celular, ele não tem sintoma. Ele não altera o tamanho da próstata e ele não vai alterar a espessura, né, da uretra. Então, por muito tempo que a pessoa tem lá um tumor de próstata, a pessoa não vai sentir nada. Quando esse tumor começa a aumentar, ele começa a comprimir a uretra. Numa fase, né, mais avançada, quando o tumor começa a sair da próstata, que ele vai gerar algum tipo de sintoma. Então, a fase que a gente tem que fazer o diagnóstico é essa fase aqui, fase celular, né, do tumor. Aqui também é um outro esquema que mostra, né, o tumor de próstata, ele sempre aparece na periferia. Isso daqui é uma coisa boa no sentido de que facilita o diagnóstico através do toque. A gente consegue identificar pelo exame de toque. Mas ele gera um problema porque o tumor crescendo na periferia, ele não tem nenhum tipo de sintoma para a pessoa. Ele pode ser de um tumor de 1 até 5 centímetros, que a pessoa não vai sentir nada, não vai ter nem sangramento.
isso aqui é muito importante. Fator de risco para câncer de próstata. Tumor de próstata, então, ele é raro antes dos 50 anos. 60% dos tumores de próstata são diagnosticados após 65 anos. Mais frequente em negros. O histórico familiar é muito importante. Dieta. Tem um maior risco para homens que consomem mais carne vermelha ou laticínios e menos frutas e legumes. Obesidade, tabagismo, prostatite e doença sexualmente transmissível. Então, dos fatores de risco, existem algumas coisas que a gente pode interferir e outras não. Por exemplo, a idade não tem muito o que fazer. Raça também não, histórico familiar, a gente não tem como interferir nisso. Agora, dieta, obesidade, tabagismo, isso daqui, a gente, como o Dr. Claudinei explicou, levar uma vida saudável, uma alimentação saudável, prática de atividade física, combate ao tabagismo, ao alcoolismo e principalmente doença sexualmente transmissível. Prostatite são inflamações da próstata decorrente de infecções. Os sinais e sintomas do tumor de próstata são muito parecidos com os sintomas da hiperplasia. Dificuldade para urinar, a pessoa vai ter um jato fino, um jato fraco, micção intermitente, começa a urinar e para no meio. Urgência para urinar, pode apresentar sangue na urina na fase mais avançada. Necessidade de urinar com frequência, especialmente à noite. Dificuldade para iniciar a micção ou segurar a urina. Dor ou sensação de ardor nas vias urinárias. Dor para ejacular. Dor contínua na parte inferior das costas. Isso aqui também em fase mais avançada, no quadril ou na parte superior da coxa. Então, o diagnóstico do tumor de próstata é o exame de toque. É isso aí. Toque retal é o primeiro passo para o diagnóstico. Ele pode detectar o câncer bem antes do que os sintomas ocorrerem. Então, como o tumor ele aparece sempre na periferia, pelo exame de toque a gente consegue sentir o nódulo. O exame deve ser feito de rotina anual em todos os homens acima de 50 anos de idade. Isso aqui é uma dúvida muito frequente. Quando que a gente deve começar a fazer o exame de próstata? Todos os homens a partir de 50 anos de idade. Agora, quem tem um ou mais parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata deve começar a fazer os exames a partir dos 40 anos. Então, quem tem pai, tio, irmãos que tiveram câncer de próstata, a partir dos 40 anos deve fazer o exame de próstata anual. O PSA, o exame de sangue da próstata, e no câncer de próstata esse marcador vai estar aumentado. A biópsia de próstata confirma a presença do tumor. A gente só pede biópsia de próstata quando um dos dois vão estar alterado, ou o TOC ou o PSA. Então, PSA está alterado, tem que fazer biópsia. Ou o TOC está alterado também, vai para a biópsia. Tratamento do tumor de próstata, tratamento cirúrgico. Então, quando a gente faz o diagnóstico, tumor de próstata localizado, cirurgia, prostatectomia, leva a um índice de cura, mais de 95% de cura. Quando é um tumor de próstata que já está avançado, as formas de tratamento, radioterapia e hormonoterapia, que também tem uma boa, não chega a uma cura, mas o paciente tem uma sobrevida muito boa. E é isso aí. Jesus. Perguntas? Quem, gente? Eu tenho uma pergunta para o Renato, uma para o Claudinei. Jesus. Renato, eu queria saber, lógico que não é uma dúvida minha, mas é uma dúvida frequente em consultório. Se existe algum trabalho que toque retal diminui a libido do homem? Porque é uma coisa que chega no consultório e fala, eu não faço toque porque vai diminuir minha vontade de namorar. Exatamente. Muita gente pergunta isso. Não.
quem faz o toque não vai ficar mais ou menos homem, né? Então, mas o pessoal pergunta, e isso também é uma desculpa, né, que o pessoal usa para, não, eu não vou fazer o exame porque Claudinei, eu queria Obrigado. saber se o início precoce do uso de anticoncepcional na adolescência aumenta a chance de câncer de mama em paciente jovem. A reposição hormonal, realmente, até a reposição hormonal hoje é controversa. Até desde a da época do Camargo lá, ele já falava assim, olha, na dúvida não repõe. Agora, anticoncepcional, também não tem nada definido. As mulheres podem usar com tranquilidade, não tem nenhuma referência evidente de que possa predispor a câncer, até inclusive protege contra câncer de ovário. Entendeu? Então é uma prevenção até quando é câncer de ovário. Então não é o parâmetro o anticoncepcional. Ali em cima. Doutor Renato, eu tenho um sobrinho com 12 anos, está com câncer de próstata e mora em Araraquara. E ele está tratando em Ribeirão. E ele não está muito bom, não. Com 14 anos, filho único, está todo mundo em desespero lá. Há 2 anos que trata, com 12 anos. Ele teve o câncer e está até hoje tratando. Se isso tem cura, ou se não tem. Isso é extremamente raro. Eu já ouvi em descrições, né? Eu nunca tratei tão jovem assim. Na verdade, eu já vi em congressos descrições de câncer de próstata aos 30 anos, né? Acho que tão jovem assim eu nunca tinha ouvido falar, não. Ele está tratadinho. Desde há 2 anos que está com esse câncer de próstata. Agora já subiu um tuborzinho pro pulmão já, e um outro para um outro lugar, que agora no momento eu não me lembro. O pai está desesperado, o avô está desesperado, todo mundo. Então, por isso que eu estou falando, tem criança também. Esse meu sobrinho pegou filho único, maravilhoso a criança. Mais alguém? Alguém? Ai, gente. Vamos Aqui. perder a vergonha, O gente? Belo aqui, ó. O doutor Claudinei, é o seguinte, sobre a Jolie que o senhor disse aí, que ela tirou as mamas, né? Comprovadamente, 100% de não ter um câncer mais? Não é, 100% não é. Porque você tem aquela região, como eu falei, quando você faz uma mastectomia, que é retirada da mama toda, aí você consegue uma prevenção de 100%. Mas, na verdade, quando você faz a adenomastectomia, adeno significa glândula, adeno. Mastectomia retirada do tecido glandular mamário só. Você preserva o complexo areolo mamilar, o mamilo, o bico do seio e em volta. E nessa região você pode ter uma incidência de câncer também, que é o tumor de Paget, que a gente chama. Então, não é 100%. Mas só que assim, na verdade, fica muito mais fácil você identificar e diagnosticar. Entendeu? Então, qualquer lesão que você tiver, nódulo que tiver nessa região do complexo areolo mamilar, vai ser fácil de identificar. Então, praticamente, você fica com 100% de uma possibilidade de que mesmo câncer incidental ali, nessa região que sobrou, que a incidência é muito baixa nessa região do câncer, resolve realmente. Muito obrigado. Boa noite. Oi. Doutor Renato, já que é sabido que uma certa idade o homem vai ter esse câncer de próstata, câncer de próstata não, A hiperplasia. Isso, hiperplasia. Não é possível fazer um tratamento já prévio do indivíduo, né? E outra pergunta também, esses tratamentos são feitos pelo SUS, é possível fazer o particular, como que é o atendimento? Então,
A hiperplasia é sabido que vai atingir quase que 100% dos homens, mas às vezes os sintomas aparecem com 90 anos, às vezes aparecem com 45. Então, o tratamento sempre é instituído quando tiver necessidade, né? Quando a pessoa tiver algum sintoma, quando tiver necessidade de fazer o tratamento de próstata. Então, a gente sempre institui um tratamento clínico ou cirúrgico quando a pessoa está precisando. E sim, o tratamento ele é feito também pela rede pública, eu atendo lá no postinho do Bairro Alto, e os remédios de próstata estão disponíveis também, né, pelo SUS. Exames de próstata todos são feitos pelo SUS, cirurgias de próstata são realizadas pelo SUS aqui em Matão. Tem o tratamento completo, 100%. Boa pergunta. Ela perguntou se o PSA, sempre que aumenta, né, se é um tumor maligno ou se é outra coisa. O PSA, ele pode se alterar devido a várias coisas. Então, não é sempre que o PSA vai estar aumentado que é um tumor maligno. O PSA, ele pode estar aumentado, claro, num tumor maligno, mas uma infecção urinária vai estar aumentado, uma prostatite, às vezes o próprio exame de toque aumenta o PSA, o paciente que passa uma sonda, então tem vários fatores que faz aumentar o PSA. Então, é por isso que a gente faz sempre uma avaliação cuidadosa, por que aumentou, repete o exame depois de alguns dias para ver se ele diminui, se ele aumenta. Outro fator que a gente usa no câncer de próstata é velocidade de crescimento. PSA hoje está de um jeito, dali a pouco ele pode estar aumentando, diminuindo, né? Não. Em relação a regiões do Brasil, eu nunca vi nenhum estudo. O que pode acontecer é de ter alguma região do Brasil onde o tumor de próstata ele não é muito bem tratado, não é muito bem diagnosticado, né? Onde tem mais difícil acesso ao profissional. A região norte ainda tem um pouco de dificuldade, né? Então, mas em relação à exposição a fatores assim ambientais, isso não tem nada comprovado em estudos. Mais alguém aqui? Toma hormônio ou morre de calor? É assim, é aquilo que eu falei. Eu acho que a mulher que tem muitos sintomas, ela deve, primeiro assim, se ater, uma das coisas que é importante é ver a história familiar. Porque a gente sabe que a mulher que teve, a mãe que teve câncer de mama, ela tem 3 vezes chance de ter câncer de mama. E que teve a avó e a mãe 9 vezes. Então vai aumentando. Então tem que ser bem os critérios. Se ela tem sintomas e ela fez uma boa avaliação da mama, né, tem que ser feito previamente a qualquer reposição hormonal. Tem que repor o hormônio. Não tem que não repor. Tem que repor. E como muitas mulheres repõem sem problema nenhum. Eu acho que o grande erro aí é você... Mas hoje não se comete mais quase esse erro, porque a gente, somente no Matão, tem bastante recurso, né, de diagnóstico. Então, você tem condições de fazer uma boa avaliação, que é a mamografia, ultrassom de mamas, né, a parte de ultrassom pélvico, para ver a parte ovariana, tudo certinho, e você tem condições de estar fazendo a reposição de hormônio. Tem mulheres que não sentem absolutamente nada, ela parece que nem teve, né? Principalmente as mulheres que tiraram o útero, então muitas vezes ela nem sabe quando que ela entrou na menopausa ou não, porque tira o útero, mas você pergunta, você menstrua? Não, eu já tirei. Mas entrou na menopausa? Não, mas já operei o útero, tudo, mas ela não, às vezes se esquece que a maioria das vezes os ovários foram preservados.
E os ovários são eles que produzem o hormônio. O útero só serve realmente para a procriação, né? E então, o que realmente mantém, né, a mulher a parte hormonal em constância são os ovários. Entendeu? Então, que aí entra na falência ovariana. Tem mulher que passa, entra na falência ovariana, ela nem percebe. Tem outros que mal começou, ela já realmente não tem condições de ficar sem uma reposição. Aí tem que repor. Eu acho que se ela fez uma boa avaliação da mama, ela não tem uma história familiar rica em câncer de mama, eu acho que ela deve repor. Ela vai realmente... Porque você tem muitos outros distúrbios relacionados com a falta hormonal, né? Problemas ósseos, problemas de obesidade, alteração metabólica. Então, tem outras coisas que vão junto com isso, não só a sintomatologia dos calorões aí, dos fogachos, né? Doutor Claudinei, deixa só. Há mulheres que optam por não fazer a quimioterapia, há mulheres que fazem somente a radioterapia. Quais são as indicações, quais são as opções, quais são as probabilidades de se fazer ou não? O que leva, por exemplo, não se fazer uma quimioterapia após uma cirurgia? Sumara, é assim, o tripé do tratamento realmente é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Você depende muito do tamanho do nódulo, né? Você pega, por exemplo, microcalcificação, que é o que a gente sempre busca. Pegar a microcalcificação, tirar essa microcalcificação e fazer, no máximo, uma quadrantectomia, no máximo, a radioterapia. Então, você não tem a chance de você ter uma doença linfática disseminada, é muito baixa. Talvez linfática, porque ali, mas assim, o carcinoma normalmente ele é in situ, ele não invadiu, ela só ficou na superfície da glândula, só na parte interna. Então, você pode fazer só a cirurgia e radioterapia é o que é feito. Quimioterapia, hoje a gente tem muito estudo, antigamente fazia só um estudo básico, né, daquela peça tumoral, fazer um estudo patológico básico, em cima daquilo ali já partia para uma quimioterapia padrão. Hoje a gente sabe que não, hoje mudou completamente. Hoje você tira um tumor, manda para exame, o patologista ele dá o primeiro diagnóstico, é um carcinoma. Aí desses carcinomas você vai ver se é o ductal, por exemplo, se é o lobular, que ele às vezes pega nas duas mamas, se é o medular, então depende do tipo. A maioria é o carcinoma ductal. E dentro desse carcinoma ductal, eles fazem um estudo com a imunohistoquímica hoje. E essa imunohistoquímica que vai definir qual é a vantagem de você fazer quimioterapia ou não. Tem tumores que não têm vantagem nenhuma. Mas está comprovado, já em vários estudos, que você melhora 30%, 40%, você tem uma chance menor de ter uma recidiva em 30% a 40%. É muito, porque de cada 100, 30 a 40 volta a doença, é muita coisa. Você pega cada 100 mulheres, 30 a 40 doença volta porque ela deixou de fazer a quimio-radioterapia, é muita coisa. Então, hoje está bem determinado. Cirurgia, quimio-radioterapia. Tem a opção de não fazer? Tem. Corre os riscos. Acho que não vale a pena. Mas tem mulher que opta por não fazer. E eu já peguei aí muitas mulheres com recidiva por causa disso. Muitas. Aqui. Doutor, eu queria saber, assim, muitas pessoas falam que chá de amora, comprimidos de amora, diminui os folgachos, é verdade? Bom, na verdade, legal. Eu não sou especialista em reposição hormonal. Normalmente, quando tem que fazer essas reposições hormonais, são os ginecologistas que fazem. Mas eu parto do princípio o seguinte, que toda medicação que nós temos hoje, todas vieram, do princípio ativo, vieram de ervas. Né? Então, deve ter um princípio ativo dentro, né? Hoje a gente tem os flavonoides, tem o óleo de soja, o leite de soja, por exemplo, são as proteínas de soja, a lecitina. Então, tem uma porção de substâncias já, de alimentos, que faz uma ajuda nessa reposição hormonal. Então, deve ter princípio ativo, com certeza, alguma coisa sempre tem. Não, só que, assim, o grande problema é que são doses muito baixas, né? Entendeu? Então, o grande problema dos alimentos é que você não tem a concentração adequada daquilo, boa noite, daquilo que realmente você precisa. Alguém aqui? Lá?
Isso, Maria. Maria, depois mais aqui, aí a gente termina, tá bom? Com Maria Emília. A menopausa precoce aumenta a probabilidade de ter câncer de mama? Não, é o contrário, menopausa tardia. Entendeu? Então, a mulher, quando ela começou muito cedo, a menarca, que chama, a primeira menstruação, muito cedo, ou a menopausa muito tarde, ela terminou muito tarde a menopausa, aumenta o risco de câncer de mama. Então, é os extremos. Entendeu? Começou muito cedo a menstruação e terminou muito tarde. Então, aí são fatores de risco também. Mas isso tudo isso é controverso. A gente tem estudo, tem estatística que mostra, mas eles não conseguem provar isso 100%. É a mesma coisa a gente pegar aqui mulheres, se você pegar depressão em mulheres com câncer de mama. 80% teve um caso extremo de depressão, uma perda familiar, ou um problema financeiro, um problema dentro da família, ou alguma coisa que coincide com o início do tumor. Então, se você pegar as mulheres com câncer de mama, você vai ver que há uma alta incidência de um quadro emocional grande dentro disso. Só que não tem estudos dentro disso que comprova se isso é verdadeiro ou não. Mas a relação, a experiência da gente, a gente vê isso que é muito frequente. Bem, Maria Emília? As glândulas mamárias embaixo do braço. Assim, aí, na verdade, a mama era distribuída praticamente, a gente divide em 4 quadrantes. Esse quadrante superior lateral é a maior quantidade, por isso que inclusive tem muito, a quantidade de câncer de mama é mais no quadrante superior e lateral, pela quantidade de tecido mamário que a mulher tem, que é nessa região. E muitas mulheres, existe um prolongamento desse tecido mamário que vai para axilas. Umas, inclusive, têm verdadeiras mamas nessa axila. Entendeu? Inclusive, a gente tem que operar, muitas vezes tem que operar esse tecido mamário porque realmente incomoda e pode... Mas a incidência de câncer de mama nessa região é baixíssima, é muito baixa. Porque quando eu engravidei na primeira vez, saía o leite embaixo do braço. Era até engraçado, tanto Sim. leite que tinha aí embaixo do braço. E hoje eu tenho as glândulas, ó, hoje tá murchinha. De Exato. repente ela inflama. Sim, porque depende da fase hormonal. Porque o tecido mamário que você tem na mama e axilar são os mesmos, o tecido glandular é o mesmo. Isso não é normal, é? Olha, não é normal, mas não é assim. Tem muitas mulheres que têm. Não é tão infrequente, não. Entendeu? O normal é não ter, mas as que têm também não quer dizer que ela é defeituosa, não. Não, mas porque uma vez me deu uma febre muito alta disso, que eu fiquei e ficou tudo. Uhum. Aí o ginecologista falou que se acontecesse de novo, ia fazer cirurgia. Sim. De vez em quando ela dá uma... mas às vezes começa a incomodar e tem que tirar mesmo. Porque fica grande, né? Ela fica. Incomoda. E feio, verdadeiras mamas. Né? E além disso é feio. Bem, eu passo então agora a palavra para a Silmara. Bom, gente, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Muito importante, foi muito interessante, eu acho, né, para todo mundo. E no dia 26 nós teremos a doutora Paula falando sobre saúde bucal. E aí a gente vai dar um tempinho, porque começam as festividades de Natal, o comércio vai abrir, e a gente volta em janeiro ou fevereiro, e aí a gente vem com um advogado para falar sobre direitos, sobre aposentadoria, então a gente vai abranger um pouquinho também o outro lado, não só a saúde. Tá? Eu continuo esperando vocês aqui de quarta-feira. Tá? A gente vai avisando no jornalzinho, nas missas. Tá? Eu queria agradecer ao Dr. Claudinei e ao Dr. Renato pelo convite, por terem aceito o convite. E nós chamaremos outras oportunidades também. Tá? Muito obrigado, estamos à disposição. Eu gostaria de um presentinho, uma lembrancinha. Vera, essa entrega, por favor. Uma pose para foto aí, né? Vai e volta lá aí, ó. Vem cá. Juntam vocês, as meninas aí. Aí. Muito bem. Muito bem. Espero que caiba. Paulo, Fernanda, Marcelo, mais uma vez, obrigada pela colaboração. E o Celcinho hoje que está ajudando na filmagem.
O curioso, a camisa. É uma camisa, doutora. Para relaxar um pouco. Gente querida, pode ficar de pé. Né? Já aviso de antemão aos doutores também, a todos nós aqui, como a gente já havia proposto no outro encontro, quando a doutora Ana esteve aqui, em busca da conscientização pela atividade física e pelo cuidado, pelo saber cuidar da saúde, e principalmente por essas 3 situações, né? O câncer de mama, da próstata, e também buscando a conscientização, unindo-nos com as campanhas internacionais, e agora também em dezembro tido como o dezembro dourado, voltado para o câncer infantil. A gente, no dia 30, sintam-se não convidados, mas intimados, porque são jovens também, e não só para jovens, crianças, idosos, adultos, jovens, enfim, todos nós, né? Aquele que já anda, já. Então, a partir no dia 30, lembram? O padre tinha proposto. Então, dia 30, nós vamos fazer uma caminhada, a primeira caminhada chamada Correndo pela Vida, tá bom? Deus é maior, né? O objetivo é o Deus é maior, correndo pela vida, unindo-nos com essas campanhas e também pela saúde. Então, todos vocês já sintam-se intimados a participar desse momento bem importante para nós. Né? Pode vir de traje de caminhada, né? Participar da missa às 8 horas ou às 9 horas a gente sai aqui. Não é só para a gente, né? É um momento para todas as paróquias, todas as pessoas, os padres estão unindo a gente, estão convocando as pessoas também, e que a gente faça esse momento diferente, bonito, né? O dia de corrida, né? O dia D para nós, o dia de corrida, tá bom? E nessa quarta-feira, eu espero que vocês, nessa terça-feira, espero que vocês ajudem a divulgar dentro do nosso cerco de Jericó. O padre acabou esquecendo de falar esse final de semana. Dentro do cerco nós vamos fazer a missa azul, né? Nós fizemos a missa rosa, agora nós queremos fazer a missa azul, tá bom? Então vamos motivar, vamos chamar as pessoas aí para estar podendo participar dessa missa azul, tá? Uma coisa é certa, a gente tem que rezar bastante, muito, mas a gente tem que cuidar. Aquilo que o padre falou, eu rezo, mas quando eu for atravessar a rua, se eu não olhar para os lados, não vai resolver, né? Entendeu? Eu tenho que me cuidar também, é essa a questão, tá certo? Que Deus nos cuida com certeza, mas que a gente faça a nossa parte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que pela intercessão do bispo Josafá Marte, juntamente com São José de Anchieta, o nosso patrono, possa Deus derramar sobre todos nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente bonita, muito obrigado, um forte abraço e uma boa noite. Obrigado, até mais, tá bom?